que eu acredito que a igreja ela não passa pela tribulação? Primeiro, porque isso descaracteriza o milênio e o seu propósito. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque não há um versículo na Bíblia da palavra igreja dentro do período tribulacional. Eu iria começar falando sobre a ideia de descaracterizar o milênio, mas eu vou começar por pontos que o pastor César nos deixou. Se a palavra santos ocorre no Novo Testamento, e 99,999 vezes é igreja, isso em certo ponto favorece também o pré-tribulacionismo. Em Mateus 27, por volta do versículo 52 a seguir, há uma ressurreição de santos do Antigo Testamento. A expressão santos ali é dada aos justos do Antigo Testamento. Como a igreja no período tribulacional não estará na terra, os salvos no período tribulacional são chamados de santos. Agora, pensando que os santos é a igreja dentro da visão pós-tribulacionista, nós temos um texto muito importante que é em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Apocalipse 17, 14. Versos 14 diz assim o texto. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em algumas traduções, santos. Então observe que esses santos são aqueles que estão com ele. Onde Jesus está? No céu. Esses santos estão com Jesus. Quando vamos para Zacarias, capítulo de número 14, nós temos também um texto muito importante que vai dizer, versículo de número 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, é a segunda vinda de Cristo na terra, de fronte de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale, e grande metade do vale se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale aos seus montes, pois o vale dos montes chegará a Azel. Então fugireis assim, como fugiste diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Mais uma vez, a referência para santos estão vindo com ele. Esse é qual mesmo? Zacarias, capítulo 14, Verso versículo 5. de número 5. E Judas, capítulo 1, versos 14, aquele que profetizou, o Enoque, ele também fala da vinda do Senhor com os santos. Então a expressão santos, no Novo Testamento, se refere somente à igreja, aqui ele está no céu. Vindo com ele ou combatendo com ele. Okay. Então os santos aqui está no céu. Eu não sei se passou os 4 minutos. Não, ainda tem tenho? ainda 40 segundos. Ok. A palavra eleitos, que o pastor César também citou, volto a dizer, há um silêncio da palavra igreja dentro do período tribulacional. A expressão igreja, ela aparece em Apocalipse 19 vezes, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 6 ao capítulo de número 18, que é o período tribulacional, não aparece a palavra igreja. Aparece a palavra santos, que aqui está. E interessante é que nas 7 igrejas da Ásia, todas as vezes termina-se dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, no capítulo 13, versos 9, diz o texto: quem tem ouvidos ouça. Ponto final. Por que não igreja? Porque a igreja não está no período tribulacional. Então, a primeira parte do debate é: tanto santos quanto eleitos não se refere à igreja dentro do contexto citado. Claro que a palavra santos, separado. Quem é separado a Cristo no período tribulacional? É santo. Eleitos, em Mateus 24, nós temos no Antigo Testamento inúmeros textos que citam Israel como um povo eleito. Ótimo. São esses eleitos dentro do contexto de Mateus 24, dentro de um contexto completamente judaico.